Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. Eu vou conversar agora com a Ivana Cabral, né, uma especialista aí na hipnose. Ela vai falar para a gente também sobre a reprogramação mental. Tudo bem, Ivana? Tudo bem, e você, Sérgio? Graças a Deus, bem. Ótimo falar contigo. Você está aí no Goiás, né? Estou aqui em Mineiros, Goiás. Muito Mineiros. bom também falar Mineiros é com a você. cidade, velho. Boa noite a Oh, todos que que estão nos ótimo. assistindo. Prazer todo nosso também. Ivana, primeiro eu queria que você falasse da hipnose, né? O que é a hipnose, para que o nosso telespectador entenda melhor. Eu trabalho com a reprogramação mental e dentro da reprogramação mental, eu trabalho com a hipnose. Como Hum, que a hipnose ajuda você a conseguir aquilo que você quer? A hipnose é um ponto no seu cérebro que você não tem conflito, onde você consegue sair do beta, que é o acordado, onde a sua razão te comanda, e chega num ponto específico para que você consiga levar a sua imaginação aonde você quer. Porque a nossa razão, a lógica, ela consegue te levar do ponto A ao B. A nossa imaginação nos leva a qualquer lugar, então tudo é possível na nossa imaginação. E é isso que a hipnose faz, ela te ajuda a te levar aonde você quiser. uhum. Então você acabou de falar que a hipnose está dentro da reprogramação mental, né? Como é que Isso, é isso. feita essa reprogramação mental? O que é a reprogramação mental? É reprogramar o seu cérebro para agir a seu favor. Porque o que a maioria das pessoas fazem? Elas usam a mente contra elas, como inimiga. E através de padrões comportamentais, traumas, medos, a gente usa o nosso cérebro para nos impedir de chegar até onde a gente deseja. E a reprogramação mental, ela vem exatamente nesse ponto. Ela programa o seu cérebro para agir a seu favor, para te ajudar e não ir contra você, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mesmo que inconsciente, as pessoas fazem isso. Então, muitas vezes, o que te impede não é o meio, não é a questão o problema financeiro, o que te impede é a sua mente, é você que te impede. Mas a gente ouve muito falar nessa questão de mitos e verdades aí, né, sobre a hipnose, né? Então, como é que a hipnose ela pode ajudar no tratamento, né, de doenças, por exemplo? As pessoas têm a questão da hipnose, acha que ela vai sair dela, que a pessoa vai ficar cedo do hipnólogo. Isso é mito. As pessoas viram muita hipnose de palco, que existe muita mentira ali. Aquilo não é verdade. Aquilo ali não é exatamente o que realmente é. A hipnose ajuda muito. A auto-hipnose, por exemplo, você que está em casa, que às vezes não consegue agora ter acesso a um terapeuta, um hipnólogo, você pode fazer a autossugestão, você mesmo pode fazer sua auto-hipnose. Então, a hipnose, ela te ajuda com a doença em que sentido? Você reprogramar as suas crenças, porque a maioria das doenças vem de crenças. Crenças que você traz da sua família, traumas, medo, como eu disse no início. Então, através da hipnose, a gente consegue reprogramar o seu cérebro, ressignificar aquele momento, por exemplo, de um trauma, que te gerou, às vezes, uma doença. Porque 70% das doenças vem do nosso emocional. Então, muitas vezes você sofreu na sua infância traumas, questões com a sua família, e você acha que está tudo Hum. resolvido. Lá na sua fase adulta, você vai sofrer uma depressão, você vai sofrer uma ansiedade que está totalmente relacionada com aqueles fatos lá da sua infância. E aquilo está inconsciente. Isso pode vir até como câncer. Eu falo muito sobre isso, que quando a gente Nossa. tem muita dor, quando a gente tem o cachorro latindo, quando a gente É. tem muita dor, quando a gente tem muitos traumas, as nossas células ficam de uma forma desorganizada. E ali geram muitas doenças. Então, o que você está querendo dizer
é que a maioria, não vamos dizer todas, né, as doenças vêm da cabeça. Até um câncer também. Exatamente, exatamente. 70% sim. 70%? Isso mesmo, 70%. E como? Porque as pessoas, elas. Vamos falar do cenário que nós estamos vivendo. A maioria das Que é a pessoas tende pandemia, a o quê? exatamente. Olhar. Sim, sim, que é a pandemia. Tende a olhar o quê? O problema. Então, as pessoas falam mais da doença da saúde. Se você for ver no Google, as pessoas estão o tempo inteiro buscando informações de como que é ficar com a pandemia, quais sintomas são. As pessoas falam mais do problema do que da solução. Então, as pessoas se conectam mais com o que elas não querem do que com o que elas querem. E isso é o poder da mente. Não que o problema não exista, o problema existe. E cada um tem que fazer a sua parte. Mas as pessoas, se continuarem dessa forma, vão morrer muito mais com depressão e ansiedade com que o próprio Covid-19. Uhum. Agora, me diz uma coisa, tem muito charlatanismo nessa questão de hipnose aí? Você estava começando a falar, né, da hipnose em apresentações, em palco, enfim. Sim, porque o hipnólogo é ser humano, né? E o ser Uhum. humano, ele, infelizmente, ele usa técnicas como hipnose para o seu benefício próprio. Então, existe sim, existe. E muitas pessoas que tiveram uma experiência ruim, cria ali uma crença, né, que a hipnose não ajuda. E o Freud, que é o pai da psicanálise, ele Uhum. teve uma época da vida dele, bem no começo da carreira, que ele foi muito criticado por conta da hipnose. Porque quando ele ia hipnotizar as pessoas dormiam. Então ele não tinha resultado. Aí depois de algum tempo ali, vieram outras pessoas que revolucionaram, que descobriram o ponto X da hipnose, que nada mais é do que o que é hipnose? As pessoas colocam isso como uma questão tão. Problematiza tanto essa questão por falta de conhecimento. Quando você está ali, por exemplo, ressonando, você começa a pegar no sono, você está no estado hipnótico. Então, é quando você silencia sua mente lógica, que é o momento que você está acordado. Quando você vê uma planta, por exemplo, e você fica uma flor, eu estou olhando aqui para uma orquídea, tá? Então, Uhum. quando você vê uma flor, uma árvore, não sei, algo que te hipnotiza, é exatamente isso. Você sai do beta, do acordado, daquele momento que você que a sua mente está a sua mente lógica está te conduzindo. Inclusive, aquela frase que eu falei no início é uma frase que eu gosto muito de usar, que é do Albert Einstein, que ele fala que a lógica leva você do ponto A a B, mas a imaginação te leva a qualquer lugar. E isso só é possível através da hipnose. Porque você, no estado acordado, você não consegue imaginar, você não consegue ir para onde você quer. Tanto é que quando você está no estado hipnótico, você poderia sair de São Paulo e vir para Mineiros em questão de segundos. Você pode estar onde você quiser. Então é atemporal, não tem tempo, não tem tempo e não tem espaço. Aos 1.000 quilômetros que é de Mineiros a São Paulo, não existe. Então, esse é o estado hipnótico. A reprogramação mental e a hipnose te leva para esse estado. Então, pode te ajudar, sim, a reprogramar sua mente para te beneficiar em todas essas questões que eu te falei. Medo, pessoa que não consegue, que não acredita nela, que não consegue seguir adiante na vida. São questões que você traz de paradigmas da infância, da sua família, do meio onde Uhum. você vive, onde você viveu, da igreja, enfim. Você Então, traz você quer padrões dizer, comportamentais. quer dizer então Pode que você falar. está dizendo que a hipnose é uma viagem através da mente, seria isso? Porque se você está a 1.000 quilômetros, não interessa a distância,
né? Como se fosse um Sim, eu te pulo dei um daqui para exemplo. A a tua hipnose, cidade. Ah, hum, sim, eu te dei um exemplo, né? Falei que como que ressignifica, como que trabalha ressignificação de um trauma, de uma questão que a pessoa vivenciou através da hipnose. Porque ela te... Então, se eu estou acordado, que aqui eu estou em beta, estou acordada, a minha lógica, a minha razão não me deixa ressignificar muitas situações. E através da hipnose, esse mecanismo da hipnose, você pode fazer isso. Então, não tem a questão, eu vou ser hipnotizado, o hipnólogo vai fazer o que quiser comigo. Isso não existe, isso é mito. Isso não é verdade. A pessoa vai te levar até onde o seu subconsciente permitir. Não tem como eu te levar para um lugar que você não permite ir. Então, a hipnose é um mecanismo muito importante que ajuda muito, principalmente aqui na reprogramação mental. inclusive, você estava falando agora no começo, né? Ou no meio do programa que a gente está fazendo aqui, que você pode fazer isso, principalmente agora, no momento que a gente vive dessa pandemia, né? Você pode fazer sozinho a hipnose, você tem condições de você mesmo, né, aplicar a hipnose? Se eu tenho condições de aplicar hipnose agora? Não, eu digo a pessoa sozinha, como você disse, mesmo estando nessa situação que a gente está, né, de A quarentena, tempo. auto-hipnose. A Ah, como é auto-hipnose. que é? Sérgio, é isso que eu Auto-hipnose. tô te... Isso pode ser. Sim, sim. De que maneira? Explica pra gente. A auto-hipnose nada mais se dá a uma autossugestão. Exemplo, você pode, como eu falei, você pode ir para qualquer lugar. Inclusive, eu desenvolvi um aplicativo que ele está gratuito para todo mundo, que tem uma meditação que é uma auto-hipnose, que te ajuda. Você pode fazer sozinho essa meditação. É uma meditação guiada que te leva para onde você quiser. É uma meditação que te leva para esse ponto que eu preciso, que todos nós, se soubesse, fazia, que é o ponto onde não tem conflito. Porque se você está aqui, como você está aqui comigo, Sérgio, a sua razão fala uma ação, mas a sua mente está ali, o tempo inteiro te sabotando. Você está ridículo falando. Você não é capaz. Isso não vai dar certo. Isso é balela. E a hipnose, ela te ajuda exatamente nisso. Ponto onde não existe esse conflito entre o real e o imaginário. Vamos colocar entre a razão e a emoção, que é o que impede as pessoas de prosperarem. A maioria das pessoas não consegue chegar no lugar onde elas querem porque existe uma dualidade ali dentro delas, entre a mente e a emoção. E sempre quem vence é o seu desejo. E isso que é o legal de você fazer a auto-hipnose é você imaginar como se aquilo fosse real na sua vida. Você pode dar uma sugestão para o seu cérebro, por exemplo. Você pode dar uma sugestão para o seu cérebro te acordar amanhã, 6 horas da manhã. Você vai dar um comando para o seu cérebro. Fazem isso, gente. Mas você tem que acreditar quando você fizer. Antes de dormir, você fala, amanhã eu quero acordar 6 horas da manhã. E você dá um comando para o seu cérebro. E você depois comenta aí com o Sérgio, comenta o que aconteceu. Se você fizer se você fizer isso com determinação, você vai ver que 6 horas da manhã você não vai precisar de despertador. Você vai conseguir acordar. Isso é uma forma de comando para sua mente. Oi, Ivana, eu já tentei, mas não consegui, não. Eu já tentei. Esse negócio de falar, olha, eu vou acordar amanhã Sérgio, então às 6 da... Eu já tentei. Se não tiver o despertador, querida, não tem como. Entendeu? Mas então, você está falando, você tem que se concentrar. Vamos combinar entre nós dois? Vamos combinar uma coisa. Você vai fazer hoje. A hora que você for dormir, você vai dar um comando para o seu cérebro. Você vai relaxar, você vai fazer ali 2 respirações, ficar bem relaxado, tranquilo, tirar as preocupações da cabeça.
e você vai dar um comando para o seu cérebro. Você vai falar para ele, amanhã você vai me acordar às 6 horas da manhã. Só que não adianta você ter conflito, é isso que eu estou falando. Se a sua razão está aqui falando para você, isso é balela, isso aí não é verdade, aí depois eu vou me atrasar, não vou acordar, não vai adiantar. Não, mas aí se você não acreditar, se você não acreditar nas coisas, naquilo que você se propõe, não adianta nem fazer, não é só nem através da mente, nem nada, aí você não tem como, né? Se você não acredita na própria situação, na própria coisa que você mesma está falando, não adianta, né? Isso é fato, né? Exatamente. Me diz outra coisa, Ivana. Então, isso... Outra coisa, também pode ser usado, né, para outro tipo de situação, a hipnose, por exemplo, para parar de fumar, né? Sei lá, para bloquear certos tipos de vícios aí, ou de doenças, enfim. A hipnose também serve. São várias, depende do caso da pessoa, Sérgio. Tem que ser estudado o caso da pessoa. Então, são várias questões que levam a pessoa a ter determinada enfermidade. Sempre existe, a maioria das vezes, como eu falei, 70% existe uma crença. Tem um caso muito interessante de uma mulher que ela sofreu um acidente e ela ficou na cadeira de rodas. E o filho dela era um médico. E ele conseguiu uma cirurgia para que ela voltasse a andar. Só que quando ela andava e fazia tudo em casa, o marido dela era muito ausente. Os filhos já tinham formado e ido embora e ela tinha ficado sozinha em casa. E quando ela ficou, esse tempo que ela ficou enferma na cadeira de rodas, o marido deixou de fazer muitas coisas, ele viajava muito para ficar com ela. Os filhos começaram a ir mais na casa dela, visitá-la. E o que aconteceu com essa mulher? Ela fez a cirurgia, uma cirurgia que tinha ali 90% de chance dela voltar a andar, e ela não voltou a andar. E através da hipnose, de um reprogramador mental, ele descobriu que ela não queria voltar a andar. Então, a vontade, a razão dela, não, eu preciso andar, eu quero andar. Mas a emoção dela se sentia confortável com o marido ali perto dela, os filhos dando atenção. Então, qual que era a recompensa dessa mulher? A recompensa dela ficar naquele estado era a atenção do marido e do filho. Então, por isso que depende, tá vendo? Então, cada caso é um caso. E isso é importante pontuar. Porque muitas pessoas, elas continuam numa situação porque elas têm ganho. Então, quando a pessoa está vivendo está tendo um comportamento compulsivo, repetitivo, de fracasso, de doenças mesmo, tem pessoas que vivem doentes. Qual que é a recompensa dessa pessoa? Ela tem uma recompensa para continuar repetindo as mesmas coisas. E a hipnose e a reprogramação mental ajudam muito nessa questão. Porque, como eu te disse, eu não uso a hipnose sozinha. Eu uso a hipnose no processo de reprogramação mental. Porque eu acredito no resultado assim. Tem hipnólogos que fazem uma sessão. E pode ser que dê certo. Dá certo. Às vezes a pessoa para de fumar em uma sessão. Mas depende do caso, né? Cada caso é um caso. Então, tem que estudar o caso desse cliente, desse paciente. E você já pegou o paciente assim, que, por exemplo, como você falou agora de fumar, parar de fumar, você já teve um paciente assim que você conseguiu fazê-lo parar de fumar com a hipnose? Não, fumar não. Eu tive um paciente que ele bebia muito. E ele tinha parado de beber e começou a ter o vício da pornografia. E esse paciente, ele, através da reprogramação mental e da hipnose, ele conseguiu ressignificar isso. E ele parou. Ele conseguiu parar com os dois vícios, né? Porque tudo que a gente faz repetidamente e compulsivamente é um vício. Sim. É verdade. Agora me diz uma coisa, nessa época aí, que a gente está passando dessa pandemia toda, né? Aqueles pensamentos, claro, a gente vê noticiário, vê tudo,
Então você começa a ter esses pensamentos, né? Número de mortos, o caramba, toda aquela coisa de infectados do coronavírus. Então a gente tem pensamentos ruins, tem medos, né? Angústias, falta aí de sono, né? Muita gente tem a falta do sono, tensão, brigas, né? Você vê aí, nessa época da pandemia, casais aí se separando por causa dessa situação de estar vivendo aí 24 horas, né? Juntos em casa, direto. E a gente sabe que a gente não foi feito para isso, né? A gente tem que ter também a nossa rotina, né, de sair de casa para trabalhar. Isso tem acontecido muito. A gente tem escutado aí nos noticiários de pessoas se separando, casais, né, por causa da convivência obrigatória nesse caso, né, nessa quarentena. Sim, o Nessa problema quarentena, né? de. Sim, o Exatamente. problema. Agora, como que a reprogramação, né, ajuda? Eu queria que você desse aí um passo a passo para que as pessoas, né, ouvissem a tua fala, para que elas possam, né, fazer esse passo a passo também. Como eu disse no início, a nossa mente ela pode se tornar a nossa maior inimiga. Então, se eu olho para aquilo que eu não quero o tempo inteiro, então se eu estou olhando o tempo inteiro para o problema, esse problema ele vai aumentar. E eu vou começar a ficar ansiosa, porque eu vou ficar com medo, eu vou começar a não dormir direito. As pessoas que assistem muita televisão estão o tempo inteiro conectadas com os resultados das cidades, com o número de mortos. Essas pessoas estão ficando muito ansiosas, pessoas estão adoecendo, tendo depressão por conta disso. Então, nesse caso específico, né, da pandemia, o que as pessoas precisam fazer? Elas precisam focar naquilo que depende delas. O que a pessoa pode fazer numa situação onde o mundo inteiro vive essa mesma questão? Eu tenho que me prevenir, eu posso melhorar meu sistema imunológico e, através dos meus pensamentos positivos, eu melhoro meu sistema imunológico. Se eu começar a pensar muito, muito negativo, eu vou adoecendo e eu vou ficando propícia a pegar a doença. Então, você tem que cuidar daquilo que você consegue, do que depende de você. Você não consegue controlar isso que está acontecendo externo. Você consegue controlar o que depende de você. Então, a primeira coisa é fazer isso. A questão dos relacionamentos, as pessoas tiveram que enfrentar umas às outras. Então, a pessoa está ali, presa, em casa, vamos falar sobre o relacionamento entre os casais, e as pessoas tiveram que tirar a roupa, porque tudo aquilo que as expectativas que um tinha do outro e tiveram que cair, caíram, tiraram a roupa. E é difícil olhar o outro nu, da forma que ele é, porque a gente se relaciona mais com as nossas expectativas do que com a realidade. E você saía de casa, você ia para o trabalho, você via outras pessoas, e quando você voltava, você estava pronto para se relacionar com aquela pessoa da forma que você imaginava. Mas agora não, agora você está tendo que ter esse contato direto com essa pessoa o tempo inteiro. Então você vê ali o tempo inteiro o defeito, né? Você está irritado por conta de tudo, e a questão também do medo, a ansiedade, tudo somatizou. Mas é a hora de todo mundo rever tudo isso. Então, os relacionamentos que sobreviverem à pandemia, eu acredito, eu brinco aqui e falo isso nos meus canais não no Instagram, que eu sempre faço live lá, que os casais que sobreviverem à pandemia, eles não se separam mais. Vão ficar juntos para sempre. Olha, eu estou acreditando nisso, você tem razão, né? Quer dizer que os casais que não se separam, né, nessa situação que a gente está vivendo, né, de pandemia, provavelmente não se separam mais. E assim, Né? os relacionamentos. Tá me escutando, Sérgio? Tô, claro, muito bem. A demanda de pessoas com problemas de relacionamento aumentou muito, muito agora na pandemia. Então, assim, eu estou atendendo muito mais casais que antes, por conta disso. Um ter que encarar o outro, ficar ali 24 horas dentro de uma casa. E a questão financeira também é um problema, porque a maioria das pessoas foram afetadas, né? Alguns estão desempregados, enfim, a economia foi afetada. E a maioria dos casais brigam por quê?
por falta de dinheiro. Exatamente, tem razão. É que também, né, a convivência, né, Ivana, é complicado, né? Você conviver com uma outra pessoa não é fácil. Imagina isso tendo que ficar praticamente 24 horas. Por quê? Porque você perdeu essa rotina por causa dessa pandemia, né? Que a gente está vivendo. A sua rotina de trabalho, de sair, de ir para academia, não sei, de fazer suas coisas, né? Você perdeu Sim, isso. sim, Então, realmente sim. fica difícil, né? E 24 horas ali, dia a dia, acordando, dormindo junto, levantando, comendo tudo, fazendo tudo, né? Um olhando ali para a cara do outro, não tem outro jeito. Né? Se você não souber lidar com isso, realmente você vai se separar, né? Então, o que você falou, né? Sim. Casal que não se separar nessa pandemia agora não se separa nunca mais. Em quanto tempo a reprogramação mental ela traz os resultados aí? Em quanto tempo? Três Isso. meses. 10 3 sessões. meses? Sim, 3 meses. Tem São 10 pessoas que com sessões, cinco, equivale a 10 sessões. sim, tem pessoas com 5 sessões, elas conseguem se libertar da questão que Hum. impede ela de prosperar na vida. Mas depende do caso, né? Cada pessoa é um caso, como eu pontuei no início. Tem pessoas que demandam mais tempo, porque também tem pessoas que têm mais problemas que outras. Não, sim, claro, né? Tem gente que vai demandar muito mais tempo do que uma outra que tem menos problemas, né, do que essa outra pessoa. Isso é fato, né? Então dá para Mas assim, resolver também, para ajudar em 5 sim, sessões? tudo, tudo, Sérgio, tudo você consegue resolver. Eu É sempre mesmo? falo aqui que Que bom. tudo, o que você quiser, você consegue resolver. Eu falo que a única coisa que não tem solução é para a morte, o resto tudo tem Eu também solução. estou com você. Eu também estou com você. Para mim, a única situação que você não tem jeito mais é para a morte. O resto tem que ter, não é possível. Tem jeito. Exatamente. E é aquilo que eu falei lá no início, que o que está na nossa frente nos impedindo é aquilo que a gente acredita, são as nossas crenças. A ótica que você olha para o mundo. As pessoas que olham para o desemprego, ai, nossa, todo mundo ficando desempregado agora na quarentena, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Vai acabar acontecendo com ela, sim. Vai acabar acontecendo. Ela está pensando o tempo inteiro nisso. Então, o que a gente pensa, a gente está colocando um fermento naquilo. Aquilo vai crescer. As pessoas têm dificuldade, Sérgio, de olhar para aquilo que elas têm. Então, elas sempre ficam na falta. E é a questão que todo mundo está vivendo agora. As pessoas começaram a olhar só para a doença, para as mortes, e esquecem até de olhar para as pessoas, as que recuperaram, que não estão tendo, que são assintomáticas. Então, é tomar É, muito cuidado, olhar para o que você é. tem, agradecer a sua saúde. A gratidão é a maior multiplicadora que existe. Quando você é grato pelas pequenas coisas, que seja o relacionamento que não está bom, o dinheiro que você está ganhando pouco agora, você É aumenta verdade. isso. Isso vai crescendo e se tornando suficiente na sua vida. É. Ô, Ivana, só para a gente encerrar, já está chegando no final do programa, a partir de que idade a gente pode fazer, né, fazer isso, né, usar a hipnose, a reprogramação mental? Eu aqui atendo a partir de 17 anos. Eu não atendo crianças, Hum. mas tem muitos Ah, profissionais que crianças não atendem. atende? Ah, Não, tá. não atendo. Entendi. É, isso é Eu, a importante, partir né? de 17 anos, para mim é Perfeito. importante porque não é a minha especialização crianças. Quem sabe no Tá bom. futuro. Oh, sem dúvidas. Ô, Ivana, eu agradeço a tua participação no programa aqui no Alesp Conecta, né? Obrigado por você estar esclarecendo aí, né, esse tema, né, bem discutido, né, bastante discutido, de mitos e verdades sobre aí a hipnose, né, a reprogramação mental. Obrigado, te agradeço e, se puder, né, uma próxima vez aí a gente fazer um outro programa falando disso, porque é tema aí, né, Ótimo, é conversa para muito tempo, né? Tá bom? Te sim, agradeço, verdade. Eu fico obrigado. muito feliz, muito grata também por ter participado, tá? Obrigada pelo carinho, o seu carinho, o carinho da sua equipe. E Imagina. até uma próxima. Vamos ter uma próxima vez, com certeza. Obrigado, Vamos um sim, com beijo, certeza. tchau. Tchau, beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Pois é, gente, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Eu conversei com a Ivana Cabral, que é especialista aí na hipnose e na reprogramação mental.
Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.